Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Vox, nossa escola bíblica dominical. Nós estamos chegando até você mais uma semana e agora gratos ao Senhor porque estamos encerrando este último trimestre de 2025. Estamos hoje na última lição desse trimestre e com a nossa alegria nós queremos comunicar até o teu coração a palavra do Senhor nesta lição, compreendendo que fomos edificados, fortalecidos, consolados, confrontados ao longo dessas semanas que se passaram, quando aqui estivemos estudando sobre o corpo, a alma e o espírito, este tema tão relevante que nós tivemos a oportunidade de aprofundar dentro da doutrina da antropologia bíblica, especialmente falando sobre a tricotomia humana, essa constituição tão perfeita que Deus fez o ser humano. Estamos falando tudo isso para que nós possamos reforçar a real necessidade de nós sermos restaurados integralmente para chegarmos à estatura completa de Cristo. Este foi o tema que nós viemos trabalhando ao longo desse trimestre e certamente você que tem acompanhado as lições conosco foi muito abençoado, assim como nós aqui, com cada professor que passou pela nossa escola, igualmente fomos edificados e abençoados. E hoje a nossa lição, a última lição desse trimestre, a lição 13, tem por título Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a eternidade. Nós estamos recebendo aqui com muita alegria para nos acompanhar nesta lição nosso querido pastor Claudemir, ele que é pastor aqui da nossa matriz. Eu quero que o senhor já deixe a sua palavra para os nossos irmãos. Amém. Primeiramente, saudar ao nosso evangelista William com a paz do Senhor. Uma alegria estar aqui nesse programa, aonde tem levado a escola bíblica mais perto de você. E a todos os nossos ouvintes, estamos nessa última semana, de dezembro, e já daqui a pouquinho entrando 2026. É verdade. E sobre essa lição que é tão especial, porque está falando de eternidade. Nós sabemos que podemos preparar nosso corpo, alma e espírito para uma eternidade com Deus, como também preparar para uma eternidade sem Deus. É verdade. E ao longo do trimestre, como tu bem já disseste, nós vimos o impacto, tanto da parte do corpo, da alma, do espírito e na totalidade. E agora viemos para ver esse momento, vendo a salvação, a santificação, uma vida com Deus. Então, William, é muito especial, parabéns. A gente tem acompanhado e visto que isso tem trazido frutos. Eu já acompanhei ali, parece que mais de 400 pessoas acompanhando. E muitas vezes a gente não alcança no físico, aqui na igreja, mas esse meio de comunicação, além dos irmãos aqui de Guaíba, alcança até fora de Guaíba. Exato. Pessoas que querem aprender a palavra, querem se aprofundar um pouco mais. Nossa saudação também ao nosso presidente, pastor Geraldino, pastor Alenir, toda a diretoria da igreja, os obreiros. Bom estar com vocês. Muito bem. Então, como o pastor Claudemir falou, nós estamos gratos ao Senhor porque esse foi o primeiro trimestre que nós passamos a ter a escola nesse formato, nessa formatação, sempre com o professor convidado aqui juntamente conosco. E nós temos visto realmente os frutos, os resultados desse trabalho, uma grande quantidade de pessoas que nos acompanham e que certamente estão sendo abençoadas. Nós queremos já pedir aos irmãos que compartilhem este vídeo, esta aula, para que mais pessoas possam ser alcançadas e também deixe o seu comentário aqui no vídeo para que nós possamos melhorar ainda mais. E nós sabemos que é um grande desafio, nós podermos neste tempo permanecer, e o Senhor tem nos dado graça, nos fortalecido, isso tudo para que nós possamos chegar até o teu coração com a palavra do Senhor. Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O texto áureo da nossa lição está na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, o versículo 20, onde a palavra de Deus nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esta gloriosa promessa e expectativa que paira sobre o coração
de todos os filhos de Deus, a certeza de que nós somos cidadãos do céu, não desta terra. E a nossa verdade prática nos afirma que na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e como um ser integral habitaremos para sempre com Ele no céu. Então, irmãos, veja que nós estamos encerrando esse trimestre em grande estilo, porque as nossas lições terminam com esse tema que nos relembra essa promessa tão gloriosa da volta do Senhor Jesus Cristo, da consumação da nossa salvação, quando se dará a glorificação do nosso corpo, a transformação que nós viveremos quando entrarmos no céu para estarmos eternamente com o Senhor. E eu penso, pastor Claudemir, que nós podemos começar a nossa lição por aí, não é? Porque nós vamos ver que a nossa lição começa falando que o espírito, a alma e o corpo, eles foram feitos para a eternidade. Verdade, William. E interessante nessa lição que você vê que vem de dentro para fora. Exato. Pega o espírito, a alma e o corpo. Porque muitas vezes dá a conexão que parece que tem que começar pelo corpo para vir para dentro. E é o contrário, irmãos. Vem de dentro para fora. Porque muitas vezes nós podemos ter a aparência de santificação, a aparência de salvos, mas lá dentro está faltando o essencial, que até foi já estudado em outras lições, falando sobre o Espírito, que é o cerne, né? Sim. Que é o principal, é aquele que está ali. E se nós não cuidarmos de ter um relacionamento com o Senhor, e começa pelo Espírito, para que nós possamos ter uma adoração, para que a nossa alma se alegre e para que venha alcançar o nosso corpo, porque daí você vai enfraquecer os desejos carnais, né? E o teu corpo vai glorificar a Deus. Então é bem importante nós vermos que é uma totalidade. O versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Não é parcial, não é pela metade, não é só a alma, ou só o espírito ou o corpo. Em tudo. E vai dizer, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Então está dizendo, o evangelista William, que para nós sermos irrepreensíveis para a vinda do Senhor, eles têm que estar a integridade completa, né? Alcançando a nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Eu sempre digo que é um reflexo, o nosso interior para o nosso exterior. Sim. Não adianta, a pessoa pode até ter aparência de salvo, mas na caminhada você vai conhecer, na fala, na conduta, naquilo que a pessoa procede, você realmente vai entender se realmente a pessoa é ou não é um cidadão pronto para o céu. Inclusive, quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, e ele falou sobre os últimos dias, né? Ele falou sobre 18, 19 características de pessoas destes últimos dias, não é? Ele fala pessoas avarentas, amantes de si mesmo, desobedientes, enfim, tantas características, e uma delas é tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Que é exatamente isso que o pastor Claudemir está falando, né? De nada vale, não tem nenhum proveito, uma piedade que é puramente exterior. Porque o processo da transformação, da santificação, da regeneração, que é o novo nascimento, falamos tanto aqui nesse trimestre, ele se dá de dentro para fora. E o nosso comentarista, o pastor Silas Queiroz, ele vai inclusive pontuar que entende que não é em vão quando esse texto, né, de Tessalonicenses, Paulo escreve colocando a ordem exatamente espírito, alma e corpo. Não é aleatoriamente esta ordem. Porque realmente esse processo de santificação com vistas à eternidade se dá nessa dimensão mais interior, mais profunda, que é o nosso espírito, e ela vem se desdobrando então para a nossa alma, nossa vida afetiva e também para o nosso corpo, né? Essa estrutura física que nós carregamos. Interessante, no nosso tema é preparando, e a palavra preparar, né? Ela é algo lindo, porque qualquer coisa que você vai fazer
E eu cheguei aqui um pouco antes, vocês estavam preparando o ambiente. Sim. Né? E o preparar o ambiente, ele vai fazer parte para o que vem depois. Então, para preparar, arrumar uma mesa, as cadeiras, o microfone, o João Pedro, o Anderson passando o som, a imagem, isso aqui tudo é um preparo, porque você quer uma excelência, você quer algo que realmente venha a alcançar um objetivo. E na nossa vida espiritual é isso. Nós temos que preparar nosso corpo, alma e espírito para uma eternidade. Qual é o processo disso? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter renúncias. Sim. Começa com renúncias. Eu tenho que entender que a minha vida, se eu sou cidadão do céu, eu tenho que entender que eu já vim de lá. Eu estou retornando para lá. Nós estamos voltando para lá. Só que nós passamos aqui com o processo do pecado. Sim. Da origem do pecado, fomos fragilizados, restaurados em Cristo, mas o nosso livre-arbítrio, ele vai fazer com que nós podemos mudar algumas coisas que nos afastam de Deus. Porque nós não podemos só esperar lá a eternidade. Começa aqui. Sim. Eu tenho uma vida de santificação, que nós vamos entrar e vamos tratar mais esse assunto. Abrir mão de muitas coisas que nos contaminam. Porque o meu olhar pode contaminar o meu corpo. Exato. E é bíblico. Exato. A minha fala, aquilo que eu estou escutando, aquilo que eu estou absorvendo, pode contaminar o corpo, a alma, Sim. o espírito, trazer, fragilizar. E eu digo, William, que dentro de nós sempre tem uma guerra, há uma batalha. E um certo índio, e nos Estados Unidos chamam de Cherokee, um dia ele conversando com o seu netinho, na natureza, e o neto chegou e questionando: vô, eu tenho uma luta dentro de mim. E ele dizendo, e essa luta parece que é contra o bem e o mal. Algumas coisas que eu quero fazer e tem alguma coisa que diz que eu não posso fazer. Que são como dois lobos dentro de mim, que é algo que eles veem na natureza. Aí nos Estados Unidos, o lobo, nós poderíamos dizer aqui, como se fossem dois cães ferozes, dois pitbull, E diz assim, parece que é uma luta dentro de mim. E o vô, com toda a sabedoria, chegou e disse: mas meu neto, me diz uma coisa. E qual tu percebe que consegue sobressair, consegue ganhar o espaço, consegue vencer? E o rapazinho para e diz assim: aquele que eu estou alimentando. E veja que na nossa vida espiritual, que entra nesse contexto, é aquilo que nós estamos alimentando. Sim. Se eu alimentar os desejos da carne, essas concupiscências, o desejo, a lascívia e toda aquela lista que vem, eu vou enfraquecer o espírito. Automaticamente eu vou me desligando do céu. Automaticamente eu vou entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Então eu já não vou perdendo a cidadania do céu. Sim. E se eu fizer ao contrário, começa pelo meu espírito, fortalecendo ele, alimentando pela palavra, pela oração, pelo jejum, a minha alma vai se aproximando de Deus. E automaticamente o meu corpo vai ficar sob controle. Nós vamos ter o autocontrole dele. Exato. Então, não existe preparo do espírito, da alma, do corpo, sem as disciplinas espirituais e uma vida de comunhão com Deus. Nós estudamos isso, ao longo desse trimestre também. Quando nós começamos o trimestre, começamos falando algumas lições sobre a dimensão do corpo. E ali nós tivemos a oportunidade de entender a estrutura do corpo, como Deus criou o corpo humano, também os pecados que envolvem o corpo, falamos sobre prostituição, enfim, tantas coisas que a Bíblia apresenta que são pecados do corpo. Depois passamos para a dimensão da alma, da mesma forma, o que é a alma, os pecados da alma, como que a gente precisa cuidar da alma. E agora estamos terminando com o espírito, nessa mesma dimensão. E os irmãos hão de lembrar que nós falamos aqui, pastor Claudemiro, que é indissociável quando nós estudamos essa doutrina bíblica da antropologia, que nós falemos sobre a doutrina do pecado. Então a gente precisa sempre resgatar a cosmovisão cristã que passa pela criação do homem, a queda, quando o pecado deturpou toda a constituição
daquilo que Deus havia criado, inclusive o próprio ser humano, e depois a redenção em Cristo Jesus. Então, quando nós encerramos esse trimestre, nesta lição, nós precisamos outra vez mencionar isso. Verdade. Por quê? Porque nós precisamos render todo o nosso ser ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Não é? Lembrando, inclusive, fazendo a conexão com essa ilustração que o senhor trouxe, do que Paulo escreveu aos Romanos, quando ele disse: o bem que eu quero eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero eu faço. Não é? E ele se pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Que é a atuação do pecado na vida do ser humano, que o arrasta para longe de Deus. E ele dá a resposta, né? Graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Então o caminho é Jesus, a resposta é Jesus. E por isso que o texto da nossa lição, ele fala, né, esse que o pastor mencionou, que Deus conserve a nossa alma em santificação, nos santifique em tudo, não é? Que nós possamos manter esta integralidade do nosso ser nesse processo de santificação. Por quê? Porque nosso espírito, nossa alma e nosso corpo foram feitos para a eternidade. Glória a Deus. Não é? Nós estamos caminhando com Deus, glória a Deus por isso, para o céu. Não é? Agora entenda também que quando nós falamos de eternidade, não é só com Deus. Não é? Se nós não tivermos o cuidado de viver este processo de preparo, de santificação, de pureza, de rejeição ao pecado em todas as dimensões do nosso ser, nós também entraremos na eternidade, mas, no entanto, sem Deus. Não é? Então, é por isso que nós precisamos resgatar essa informação que é tão relevante. O corpo é eterno. Por mais que ele esteja se deteriorando com o tempo nesta terra, a Bíblia diz que ele há de ser glorificado. E nós entraremos no céu com um corpo transformado. Nós temos uma alma que é eterna, nós estudamos isso aqui. O exemplo da parábola, que obviamente existe aquela discussão ainda se é uma parábola ou não, enfim, a parábola do rico e do Lázaro, né? A alma daquelas pessoas sendo retratadas, ilustradas na eternidade, um em lugar de tormento, Lázaro, não é, num lugar de consolo. Então a alma é eterna e o espírito é eterno. E o interessante nessa colocação, irmãos, veja quando você lê esse texto sobre o Lázaro, sim, e sobre esse mendigo, você vai ver o que bate forte. É ver o tormento, ele sendo atormentado. Exatamente. Aquela aflição, aonde ele está sentindo isso? No seu corpo também. Só que é um tormento que não se consome, não se termina, não se dá um fim. E a angústia dele foi tão grande que ali, somente ali, ele quis ter aquele arrependimento e de pedir, como para ele não tinha, mas permita. Ele não queria que outros familiares dele chegassem ao ponto que ele estava, porque ele estava tendo a consequência que veio de uma eternidade que nós estamos falando, sem Deus, porque não houve um preparo. Ele se preparou para quê? Para viver a vida aqui. Irmãos, hoje muitos estão preocupados somente com aqui. Não que não seja importante, né? Sim. Evangelista William, trabalhar, cuidar da família, estudar, você ter projetos, você avançar, é importante. Mas você entender que tudo isso tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Isso é preparar também. Porque senão ele desfrutou tudo que podia desfrutar. Por um prazo de tempo, de validade que ele teve na terra. Que cada um de nós temos. Não sabemos nosso dia. Hoje estamos aqui. Exato. Amanhã o Senhor pode voltar individualmente para nós. Pode acontecer alguma coisa, um mal súbito, um acidente. Não se sabe. Ou o arrebatamento da igreja que nós esperamos. Verdade. Mas sabendo que tudo que estamos fazendo está alinhado com o propósito no céu, de servir a Deus para ter uma eternidade com Ele. Olha esse texto, leia em casa, não me recordo agora onde está. Lucas 16. Lucas 16. Leia em casa esse texto, você vai ver a aflição de alguém que está recebendo uma condenação, uma eternidade sem Deus. E é sério isso, irmãos. Nós estamos entrando em 2026. Veja que janeiro está já às portas. E muitos fazem projetos, William. É bom nós pararmos um pouquinho e falar sobre isso. Sim. Escrevem no papel, vou fazer regime, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou servir a Deus, vou fazer mais para o reino, para a família, para o trabalho, faculdade, tantas áreas.
Mas aonde colocamos Deus nisso? Porque sentimentos, as emoções vêm da alma e estão aí. Mas se não estiver alinhado com Deus, vão ser só projetos falatórios. E quando você vê, começou janeiro, passou fevereiro e nada está acontecendo. Então, vamos procurar estar alinhado com o céu, porque esse é o propósito. Deus espera que nós vençamos o nosso tempo aqui nessa terra, a nossa validade aqui, para uma eternidade com Ele. Isso é levar a sério a nossa salvação, não é, pastor? Bem isso. Levar a sério. Nós entendermos que nós não fizemos nada para ser salvos. Isso está claro para cada um de nós, a salvação é exclusivamente por Jesus. Mas existem umas doutrinas equivocadas que nos rondam, não é? Que querem fazer muitas pessoas acreditar que elas não podem perder a salvação. E a Bíblia nos apresenta uma verdade diferente dessa. Então nós não fazemos nada para ser salvos, simplesmente cremos e a salvação vem pela fé, mas nós temos a responsabilidade de manter a nossa salvação. E nós podemos, com as nossas atitudes, perder a nossa salvação. Não é? A Bíblia fala sobre pessoas que caíram da graça de Deus, que viraram as costas para o Senhor Jesus Cristo. Não é? Pessoas que estavam firmes e caíram, perderam a sua salvação. Então, isso fala sobre responsabilidade com aquilo de mais precioso que nós temos, que é a salvação da nossa alma. E uma das tragédias do inferno, não é? Nós citando esse texto de Lucas 16, é que o rico, ele recebeu uma mensagem, não é? Quando ele clamava lá no inferno, porque o inferno é um lugar de muita oração e clamor. Não é? Pessoas que vão querer orar lá e não poderão ter as suas orações respondidas. E uma das palavras que ele ouviu foi: existe um abismo entre nós aqui, não é? E vocês aí, de sorte que quem está aí não pode mais passar para cá. E quem está aqui não pode mais ir para aí. Ou seja, depois de nós entrarmos na eternidade, nada mais pode ser feito. Então a oportunidade que nós temos é aqui, de entender como nós estamos sendo mordomos do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, entendendo que é uma responsabilidade nossa com a nossa eternidade, e isso é muito sério. Isso é muito sério. Em Hebreus aqui 12:14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está falando em paz e está falando de santificação. E eu vejo a paz porque é um termômetro na vida do cristão. Tudo que você está vivendo e fazendo, se tu não tem a paz de Cristo, que excede todo entendimento, mas também essa paz na tua vida diária, que você tem a certeza: eu estou no caminho certo, eu estou agradando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu estou vivendo essa vida que está alinhada com a santificação, e vai dizer: a qual poderemos ver ao Senhor. Então é esse o caminho que nos leva a ver o Senhor, a santificação, que vamos falar, né? Exato. E a santificação, ela é uma evidência da nossa salvação. Nós sabemos que quando nós estudamos a soteriologia, que é a doutrina da salvação, existem três bases, né? Ou três etapas da salvação, que é a justificação, aquele processo, né, onde nós somos declarados justos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali nós somos regenerados, isto é, feitos nova criatura. Depois vem a santificação, né, que é tanto posicional, ou seja, quando nós estamos em Cristo, estamos santificados, mas ela também é progressiva. Isso fala da nossa responsabilidade neste processo de santificação que o pastor acabou de ler no texto bíblico, que nós devemos seguir a santificação. Nós vamos falar sobre isso, né? E por fim a glorificação, que é esse processo final, quando se dará o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus e a ressurreição dos mortos. Então a santificação, ela é uma evidência da nossa salvação. Se nós somos salvos em Jesus, nós viveremos de acordo com essa salvação. E esse viver de acordo com essa salvação é uma vida de santificação. Uma santificação completa e progressiva.
Completa no sentido de que é toda a integralidade do nosso ser. E progressiva porque ela tem que acontecer dia a dia da nossa jornada cristã. Bem isso. E é lindo isso porque muitos, na verdade, acham que é algo que aconteça automático. Você conheceu, se converteu, veio para a igreja, e tem pessoas, William, que acabam se afastando porque esperam algo rapidamente acontecer na sua vida. É verdade. Como nós estamos num mundo onde a gente tem as batalhas, dificuldades, não estamos isentas dela, nós achamos que muitas vezes com Cristo tudo vai se terminar. Não, nós vamos continuar enfrentando as batalhas, enfrentaremos as lutas, enfrentaremos circunstâncias difíceis, mas buscando diariamente, se consagrando, se santificando dia após dia, como tu tem dito, vencendo esses obstáculos. Então não podemos desanimar, irmãos. Muitas vezes o desânimo alcança alguns. Eu já vi pessoas saindo da igreja, abandonarem a fé, porque acham que não conseguem, não vão alcançar. Nós temos que olhar que somos pecadores, mas temos um Deus, e a Bíblia vai falar que temos um fiel e justo advogado, aquele que está intercedendo por nós, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas. Então a santificação, irmão, ela vai acontecendo. Claro, eu tenho que me arrepender, eu tenho que reconhecer, e tenho que buscar em Deus. E volto a dizer o que eu falei no início, nosso tempo de oração, o nosso tempo de jejum, o nosso tempo de leitura da palavra é um caminho e um processo para que isso se conclua na nossa vida. É verdade, é verdade. Então o pastor Claudemir traz uma informação muito relevante, que é a santificação começa com arrependimento. Não é? Com arrependimento. Inclusive quando Marcos, o evangelista, escreveu o evangelho, não é, a sua visão, ele começou dizendo: o princípio do evangelho do Senhor Jesus Cristo veio com a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então a ação, não é, de uma vida santificada começa com o arrependimento, que é uma mudança de rota. E arrependimento não é só confissão de pecados. Arrependimento é confissão e abandono. É confissão e mudança de vida, mudança de rota, de caminho, de jornada. E quando nós vivemos um verdadeiro arrependimento, então nós temos condições, pela graça de Deus, que é ela que nos ensina. Paulo escreveu a Tito, né? Que a graça nos ensina a viver de forma sóbria, justa e piedosa neste presente século, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça nos fortalece para nós vivermos este processo de santificação. E santificação, pastor Claudemir, não é? Nós sabemos que nada mais é do que separação para uso exclusivo de Deus. Então, é um conceito que, inclusive, nós encontramos no Antigo Testamento, não é? À luz daqueles instrumentos, utensílios do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão, o próprio tabernáculo de Davi, onde os utensílios foram separados, não é? Consagrados para serem exclusivos de Deus. Deus traz esse conceito para a nossa vida cristã. Quando nós nos santificamos, nós estamos declarando que somos exclusivamente de Deus. Isso significa que nós não podemos compartilhar aquilo que é de Deus com outros deuses, como muitas vezes acontece. Nós vemos, infelizmente, pessoas que no domingo à noite elas estão servindo ao Senhor, elas estão cultuando ao Senhor, elas estão cantando no culto, muitas vezes até servindo, não é? E quando chega a segunda-feira elas estão prostradas diante de outros deuses, porque não entenderam que ser santificado é ser exclusivo de Deus. Glória a Deus. É uma verdade. E se você for olhar, estou falando do Velho Testamento, até na questão de Arão, sim, né, a tribo de Levi, que foram separados justamente para a obra do Senhor, se santificavam. Havia todo um ritual, um processo para que o sacerdote pudesse entrar no tabernáculo, porque a vida dele era exclusiva para o Senhor. Eles não tinham nem território para se envolver com terra, com plantio, com outras coisas. A vida deles era para isso.
como os utensílios, como disse o nosso querido William. Tu vê que eles não eram usados em dois lugares, eles eram usados somente para aquilo que foi definido para o Senhor. Não era levado em outros lugares. Imagina a nossa vida. Né? Eu estar na igreja, como tu disse, estar adorando ao Senhor, e depois eu saio, vou para a praça, vou na roda de músicas mundanas, vou para um baile, para um funk. Então você está misturando e trazendo para você prejuízo na tua vida espiritual. Aí você não consegue ter uma intimidade com Deus. Aí você vai reclamar com o Senhor: mas Deus, eu não consigo ouvir a tua voz, mas Deus, as coisas não estão acontecendo. Mas a santificação, a qual a Bíblia diz que nós não veremos a Deus, sem santificação nós não veremos a Deus, que nós já lemos a palavra, ela não está acontecendo. Foi falado gradativamente, mas temos que nos santificar para Ele. Começou segunda-feira, você vai orar, você vai para o teu trabalho, você vai vigiar, porque dia após dia a Bíblia vai dizer o quê? Que o nosso inimigo está de redor, procurando quem possa dragar. Ele não está correndo atrás daqueles que já é dele. Ele está procurando achar alguma brecha para alcançar aqueles que estão buscando uma vida de santificação. É verdade. E o senhor fala sobre o exemplo de Arão, eu me lembrei de Nadab e Abiú, que entenderam que poderiam misturar o santo e o profano. Quando eles levaram aquele fogo estranho, que era um fogo que não era do altar do Senhor, para oferecer o incenso diante da presença de Deus, eles morreram ali. Eles morreram. E claro que hoje, irmãos, nós vivemos um tempo onde eu até entendo que o Salomão, ele compreendeu o nosso tempo, porque ele escreveu Eclesiastes 8:11, explicando por que as pessoas fazem o mal, por que as pessoas pecam, mesmo sabendo que tem uma sentença. Ele escreveu assim, visto como não se executa logo a sentença sobre a obra má, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, Salomão estava dizendo que, como a sentença não é imediata, a gente se dá o direito de pecar deliberadamente. Não é? Mas nós temos que entender que não está no nosso controle o dia da prestação de contas. Nós não temos o controle do dia da prestação de contas que todos nós teremos que passar. E nós precisamos entender que o pecado é extremamente grave. É uma afronta extremamente grave contra Deus e que corrompe toda a nossa vida, como nós estudamos ao longo desse trimestre. E a santificação é rejeitar o pecado. Nós também, irmãos, vamos ler ao longo das Escrituras, encontrar Deus falando conosco através dos seus servos, por exemplo, resistir ao diabo. Ou seja, nós sabemos que o diabo é o inimigo da nossa alma, que nos incita para o mal, que nos incita para o pecado. É o mais interessado que a gente viva uma vida em pecado e não em santificação. E contra o diabo o Senhor manda a gente resistir. Mas eu acho interessante, pastor Claudemir, que tem outras coisas na Bíblia que Deus manda a gente fugir. Então, se Deus manda a gente resistir o diabo, mas fugir de algumas coisas, isso significa que essas coisas são piores que o diabo. Porque o diabo nós temos condições de resistir, mas certas coisas nós não temos condições de resistir, nós temos que fugir. Por exemplo, Paulo escreveu aos Coríntios, já falamos nesse trimestre, fugir da prostituição. Ou seja, se você tentar resistir à prostituição, você vai falhar, porque não há resistência. Aqui é necessário fuga. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Não tem como nós resistirmos à aparência do mal. É algo que nós temos que fugir, porque estas coisas são piores que o próprio diabo. Eu entendo, William, que tem coisas que vêm atacando na esfera natural nossa. E diferente da esfera espiritual. Satanás, o maligno, nosso inimigo, como é espiritual, você vai resistir na oração,
em certos momentos, mas essas questões, ela vem naquilo que tange ao nosso redor, que nós estamos vendo. Se nós pegar José, lá no Egito, José, aquele jovem que foi vendido pelos seus irmãos, ele estava numa terra distante, num povo que ele não conhecia, no palácio de Potifar, Sim. servindo como escravo. Deus era com ele, Deus abençoava ele. Só que veja a questão de fugir. Ele, sendo homem, ele sabia suas limitações. Perfeito. Cada um de nós sabemos as nossas limitações. E é no conhecê-las que nós temos que entender que tem coisas que nós não conseguimos resistir, temos que fugir. O que ele passou, a mulher começou a rodear, começou a perseguir, deita-te comigo, queria que ela, casada, queria deitar com aquele jovem, ele iria pecar. Sim. E ele foi enfático em dizer uma vez para ela, como é que eu vou pecar contra o meu Deus? É verdade. Sendo que, veja, os pais não estavam vendo, os irmãos não estavam vendo, não tinha ninguém de conhecido, mas ele sabia, Deus está me vendo. E por Deus estar vendo, havia o quê? Temor. Alguém queria viver na presença de Deus. Quando a mulher vai agarrar ele, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Porque se ele fica, William, a Bíblia não diz, mas se ele fica, daqui a pouco ele cede para o pecado. Perfeito. Ele acaba caindo, ele acaba errando. Então tem coisas, irmãos, e hoje, na nossa tecnologia que está perto de nós, tem coisas que nós temos que fugir. Tem coisas que às vezes você vai ter que excluir se você não sabe lidar com redes sociais, o que você está assistindo em casa, o que você está vivendo lá fora, no convívio com pessoas. Porque se você não fugir, você vai ser atraído. E no momento que você está sendo atraído, você está propício a logo aí na frente cair, pecar. E isso vai te levar ao lamaçal. E nós olhando isso, a palavra do Senhor vai dizer que quando um espírito imundo, ele sai, mas passa um tempo, e ele retorna à casa e vê que a casa está vazia, arrumada, mas não está mais a presença, não está mais o Espírito Santo, ele traz mais espíritos malignos e faz um estrago. Porque o Espírito Santo, ele habita no crente, ele habita em mim e você. E ele organiza tudo. Só que quando nós começamos a parar de fugir, a resistir ao inimigo, o Espírito Santo ele acaba se retirando. Deixou tudo organizado, mas aí vem o maligno e acaba destruindo e fazendo que fique pior 7 vezes mais. Então, temos que entender que nós não somos super-homens, não somos mulher maravilha, como está aí na ficção dos cinemas. Eu vou resistir a tudo, eu vou encarar tudo. Não, tem coisas que nós temos que dar um marcha ré e dizer, não, isso não é para mim. Isso aqui eu vou para a oração, vou buscar Deus, vou buscar um aconselhamento pastoral, um líder de departamento. Olha, estou com essa dificuldade, está acontecendo isso na faculdade, na escola, está vindo essa proposta, isso, aquilo, porque nós somos homens sujeitos às coisas terrenas. Mas temos um Deus, aleluia, que nos reveste com graça, com poder, para podermos resistir e no momento que precisar fugir, fugir também. Então, não esqueça, irmão, nós precisamos da manutenção da presença de Deus na nossa vida. Porque esse texto que o pastor Claudemir cita, ele é muito crucial para esse estudo da santificação. Não é? Porque o inimigo, ele sai da pessoa e Deus faz a obra. Que a obra é limpar a casa, varrer a casa, tirar a sujeira. Só que se Deus não fica habitando ali, a casa fica vazia, acontece exatamente isso. Ele volta e o estado daquela pessoa é pior do que o anterior. Não é? Então, santificação necessariamente envolve a manutenção da presença de Deus na nossa vida. Me veio agora, William, você falando, e algo importante nós colocarmos. Tem coisas, irmãos, eu já passei por isso, que nós precisamos orar em alta voz, fazendo renúncias. Porque você vem do mundo de pecado, envolveu com tantas coisas, e muitas vezes nós não renunciamos àquilo que vivemos. Senhor, eu quero renunciar palavras que eu falei, eu quero renunciar lugares que eu entrei. Eu quero renunciar, porque
como foi dito antes pelo nosso querido William, é um processo, Sim. né? Dia após dia. Eu já tive experiência de orar em casas de pessoas que veio de um lamaçal. Tá tudo bem, tá vindo nos cultos, estão adorando, tudo certinho. Mas estão com peso espiritual, parece que alguma coisa está faltando. E quando você começa a ministrar e dizer, vamos orar, o que você sente? Pega as áreas específicas, começa a renunciar. A pessoa começa a orar em voz alta e os demônios já tomam conta daquele corpo porque estão resistindo, porque não querem sair. Tem pessoas que não estão nem libertas. Olha que forte isso, William. Tem pessoas que não estão libertas, estão até mesmo na igreja, mas tem espíritos malignos escondidos porque não estão renunciando coisas que fizeram, o que cometeram, que pecaram, que entristeceram o Senhor e que precisa também ser renunciado. Exatamente. E tanto é porque o pecado é uma das portas que dá legalidade para o inimigo entrar na nossa vida. Então, quando nós vivemos em pecado, nós estamos legalizando a ação do inimigo na nossa história. Por isso que nós precisamos fechar essa porta. Não significa que nós não vamos nunca mais pecar. Vamos pecar porque ainda estamos nessa natureza que está sendo transformada dia após dia na obra que o Senhor Jesus está fazendo em nós. Mas estamos falando aqui de pecados voluntários, intencionais, onde nós nos rendemos ao pecado. Nós não podemos incorrer neste erro. Por quê? Porque em Jesus nós já fomos livres do poder do pecado. Nós já fomos libertos do poder do pecado. E quando chegar o dia nós entrarmos no céu, nós seremos livres da presença do pecado e estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia instrui a fugir das tentações, pecados, influências ruins, como imoralidade sexual, a idolatria e mentiras. Alguns exemplos, né? Para evitar a exposição ao mal. Em contrapartida, a recomendação é resistir ao diabo, aos desejos da carne e, de maneira geral, aos maus impulsos, buscando fortalecer a fé, ser obediente a Deus, cultivar qualidades positivas, fortalecendo o espírito. E a nossa lição vai nos dizer ainda, né, pastor Claudemir, que nós precisamos ter um cuidado nesse processo de santificação, né, que é essa vida de rejeição ao pecado, uma vida exclusiva para Deus, dedicada ao Senhor. Nós temos que ter um cuidado com falsas doutrinas, que muitas vezes nos cercam, não é? Ou seja, são heresias que se travestem de ensinamentos bíblicos e que elas vêm para deturpar a nossa fé, para distorcer a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com estes falsos ensinos. Isso perpassa por conhecer a palavra de Deus. Então o salmista, Davi, ele escreveu dizendo, guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então receita para viver em santificação tem que ter presença de Deus, tem que ter palavra de Deus, tem que ter oração, tem que ter jejum. Não tem outro caminho. Parece tão simples, né? Às vezes a gente quer achar uma receita elaborada, com técnicas, métodos e estratégias para vencer e para viver em santificação. Não tem, irmãos, é a simplicidade do Evangelho. Oração, palavra, jejum, presença de Deus, vida com Deus, esse é o caminho da nossa vitória. E essas falsas doutrinas, elas estão por aí. Hoje nós temos acesso, não é, a mensagens que são pregadas em todas as igrejas, onde tem uma câmera gravando, não é? Qualquer um pode assistir, ouvir essas mensagens. Quantas vezes nós estamos abraçando ensinos que não estão conforme a palavra de Deus, e esses ensinos estão abrindo uma porta para nós estarmos desconforme a palavra do Senhor. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, e a nossa lição ainda fala sobre o perigo do secularismo, que nós já mencionamos aqui, né? Em termos muito sumários, basicamente a gente separar, dividir a nossa vida, né? Tem o William crente e tem o William que é o profissional que trabalha lá na sua empresa, que estuda na sua universidade, na sua escola, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E na vida de um cristão genuíno, verdadeiro, isso não é possível. Não é?
A nossa vida é integral. Então, se eu sirvo a Deus aqui no templo e sirvo a Deus em todas as outras dimensões da sociedade. Nós temos que ter um cuidado também muito grande para não incorrermos neste erro de estar separando a nossa vida em partes, não é? Onde Deus tem domínio, autoridade, partes onde Ele não tem. Isso é um grande equívoco, isso pode corroer a nossa santificação. Entre o versículo da palavra do Senhor que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento, irmãos, e o William tem dito, da palavra, vai fazer com que você não seja enganado, indo por caminhos que vão te levar para longe de Deus e não para perto. Porque nós não estamos aqui para falar de religiões, mas assim, você conhecendo a palavra, você não vai correr atrás daquilo que vai só trazer um ego para você. Porque hoje tem pessoas que estão correndo atrás de coaches. Nada contra, nós precisamos também dessa questão. Mas quando você fica somente em palavras que venha massagear, que venha refletir para você e não no contexto geral, você perde uma essência também. É verdade. Então entra toda essa questão. Não é somente aquilo que você olha de mais ruim, que você vê que é mais obscuro, mas tem coisas que vêm transfigurada, parecendo ser luz, parecendo ser bom, mas não é. Eu vejo pessoas e tem canais no YouTube que tem milhões de seguidores, aonde o cara diz: eu vou pregar a palavra de Deus. E passa 1 hora falando mal de alguém, falando de erro de um, erro do outro, e profetizando que Deus vai fazer, Deus vai destruir, não sei o quê. E não prega a palavra. Aí você tem que ver, o fundamento é a palavra. É através dela que você vai mergulhar, vai conhecer, e Deus vai falar com profecia, Deus vai usar, Deus usa profetas, usou nesse final de semana aqui também, mas temos que entender aonde nós estamos buscando conhecimento. Escola bíblica, culto de ensino nas quartas-feiras, William. Quantos que não participam de cultos de ensino? Quantos que não participam de uma escola bíblica, não param para escutar uma aula como essa e poder ser revestido desse conhecimento? Há uma palavra aqui em 1 Pedro que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Somos dele, exclusivo dele, chamados para ele, proclamarmos a palavra dele, mas muitas vezes estamos nos alimentando daquilo que não vem dele. Então, temos que ter esse cuidado, irmãos. A gente não fala isso ou traz como estamos exortando. É a palavra de Deus, é o Senhor que está falando. Porque muitas vezes tem pessoas que vêm, mas o pastor, os irmãos têm pregado, tem sido duro. Mas se nós formos olharmos e pregarmos só mensagem que vai massagear o ego, nós estamos também nos corrompendo e vamos também trazer consequência para nós. Porque lá em Oséias vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ao mesmo tempo que cada um tem que buscar, tem que conhecer, também há uma responsabilidade de quem está ministrando, de levar uma verdade. E essa verdade às vezes vai doer, vai machucar, mas depois que passar, você vai agradecer, dizer: glória a Deus por isso. Eu podia ter entrado por caminhos errados, tortuosos, mas pelo conhecimento da palavra, pelo ensino, eu estou vivendo uma vida com Deus. Isso é se preparar, preparando o teu corpo, tua alma e teu espírito. Muito bem. Se você quiser estudar as principais heresias dos nossos dias, as lições do primeiro trimestre deste ano, de 2025, que está chegando ao fim, foram exatamente sobre este tema. Naquela ocasião, lá em janeiro, fevereiro e março, nós estudamos, ainda no formato antigo da nossa escola, mas você encontra aqui no canal as lições gravadas, sobre a defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência.
Nós estudamos sobre isso, são lições muito preciosas, você pode consultar aqui, assistir para também ser edificado nesse assunto. Olha, William, aqui tem sobre o sensacionista, né? Sim. Pode se referir a algo relacionado ao sensacionismo, uma teoria filosófica e estética que afirma que o conhecimento e a realidade são derivados das sensações, né? Uma doutrina filosófica, sensacionismo, defende que as sensações são a base de todo conhecimento. E aí vem aquela questão que muitos ficam presos a essa questão de sensações e perdem a profundidade do conhecer o Senhor. E você pode ir a algum lugar e sair de lá e dizer assim, nossa, estou saindo daqui, foi algo extraordinário, foi algo que tocou meu corpo, minha alma, meu espírito. Chega em casa, vão te perguntar, e como é que foi? Pois foi muito bom. Mas o que aconteceu? O que foi falado? Olha, foi palavras boas, né? Não tem profundidade, não recebeu nada, ficou somente naquilo ali. E nós que pregamos, pastor, eu tenho visto ultimamente que a gente tem um cuidado de pregar sempre a Bíblia, e só a Bíblia, não é? Mas as pessoas, elas têm uma expectativa pela performance do pregador. É o pregador que ele vem com aquela empolgação, não é? Com aquela ousadia e fala, e o povo glorifica, se alegra, tem aquele mover que nós gostamos, faz parte, mas muitas vezes fica apenas nisso. E as pessoas saem dali dizendo foi uma bênção, foi lindo, foi extraordinário, mas não se alimentaram da palavra que foi pregada. E é a palavra que vai nos dar recurso para vencer, para viver esta vida em santificação. Lembre-se, irmãos, nós estamos já encaminhando o encerramento da lição, mas estamos falando neste último momento do trimestre do trimestre 4 de 2025, que nós precisamos, à luz de tudo que nós estudamos sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito, estar num processo de preparação, que nada mais é do que a santificação da integralidade do nosso ser. E aí nós precisamos reforçar para os irmãos que muitas vezes nós estamos cuidando do corpo, não é? Num processo de alimentação, exercícios e tantas coisas, estamos relegando nossa alma e nosso espírito ao descuidado. Nós precisamos viver um processo de santificação completo, integral, isto é, nosso espírito tem que ser santificado. Lembre-se quando falamos dos pecados do espírito, a soberba, o orgulho, muitas vezes é sutil, ele está escondido lá no âmago da nossa alma. Às vezes nós estamos no púlpito da igreja, não estamos em adultério, não tem fornicação, não tem mentira, não tem envolvimento com nada, mas nós estamos aqui com um coração soberbo, ainda não quebrantado. Um pecado do espírito precisa ser deixado aos pés da cruz. Quantos pecados que nós temos no pensamento, nas nossas emoções, não é? Que dizem respeito à nossa alma, precisam ser deixados ao pé da cruz, Glória a Deus, para que nós possamos ser santificados em toda a integralidade do nosso ser. Bem isso, William. Antes de nós finalizarmos, queria fazer a leitura aqui em 1 Pedro, capítulo 1, irmãos, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. E isso vai entrar no que nós estamos tratando desde o começo. Com certeza. E continua dizendo, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocar por Pai aquele que sem acepção de pessoas, e Deus não faz acepção, julga segundo a obra de cada um, andais em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. E nós somos peregrinos aqui, que nós já citamos aí no início. Estamos numa caminhada e temos o convite do próprio Senhor para que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Mas pastor, como é que eu vou ser santo numa terra corrompida, pecado à volta, tanta coisa acontecendo? É nesse processo aonde dia após dia nós somos aperfeiçoados. É nesse momento que nós vivemos com Deus diariamente, aonde Deus tem nos colocado. O viver
como nós estamos aqui na igreja, semanalmente, nos cultos de ensino, escola bíblica, cultos da família, adorando ao Senhor, porque é eu orando pelo William, é o William orando por mim, nós orando por vocês, vocês orando por nós, nos ajudando. Porque um ajuda o outro. Se o William precisar, Claudemir vai estar aqui, da mesma forma, vice-versa. Não é porque um é pastor, outro é evangelista, outro é presbítero, irmão, somos todos iguais perante o Senhor. E no dia do Senhor teremos surpresa, porque a palavra do Senhor fala sobre isso. O preparar é para todos, irmãos. No dia do arrebatamento, pode acontecer que muitos que estiveram nos cultos pregaram a palavra e o Senhor vai dizer: apartai de mim porque não os conheço. Porque faltou, viveu aquilo que nós no começo nós falamos, somente uma aparência, achando que o que está por fora está bem, não vem de dentro para fora. Santificação não é só não fazer o que Deus disse para não fazer. Santificação é também fazer o que Deus disse para fazer. Tem gente que acha que só porque não peca está se santificando. Não, você precisa não pecar e também cumprir aquilo que Deus espera de você. Viver o propósito que Ele tem na tua vida. Estar intencionalmente num caminho de progressão com o Senhor. Isto é santificação. O padrão é estabelecido por Ele. Sede santos como o Senhor é santo. Este é o padrão da nossa santificação, a própria santidade de Deus. É um padrão elevadíssimo, justamente para que a nossa régua seja alta e a gente possa ser sempre melhores do que ontem e piores do que amanhã. Isto é, nós estamos a cada dia melhorando para a glória do nome do Senhor. William, só um minutinho. O mês passado, mês de novembro, eu falei no departamento da música, algo que o Senhor me deu durante um momento que eu estive aqui na conferência da música. Deus, Ele preparou um ambiente para um relacionamento com o homem. Isso foi no Jardim do Éden. Ele preparou, Ele fez tudo com excelência, colocou o homem e a mulher ali, e Ele descia para ter um relacionamento com eles, conversar, saber como está, ter essa intimidade. Houve o pecado, a ruptura, essa quebra. Deus nos restaura e prepara o ambiente enviando Jesus Cristo novamente. Esse ambiente é preparado para restaurar esta comunhão, mas a partir desse momento, quem tem que começar agora a preparar esse ambiente somos nós. É verdade. Quem tem que correr atrás de santificar, de vencer o pecado, de se consagrar ao Senhor, somos nós. No Jardim do Éden veio de cima para baixo. Agora, no nosso tempo, no tempo da graça, vem de baixo para cima. Então, isso vai fazer com que eu e você entendemos que dia após dia nós temos que nos esforçar. E eu acho que a palavra para nós finalizar hoje é essa: esforçar. O que Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. Nós temos que ter força, ânimo, para vencer e para cada dia estarmos na presença dEle, cuidando do nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, levando na presença dEle para uma vida com Deus, porque um dia estaremos com Ele. A eternidade, irmãos, não tem fim. Esse cabo aqui de fio, se você puxar ele, você vai chegar onde ele termina. Eternidade não tem fim, é o que a palavra já diz. É uma vida inteira com Deus ou sem Deus. E quem vai escolher e determinar isso somos eu e você, se vamos passar a eternidade com Ele ou sem Ele. Talvez você esteja ouvindo esta aula conosco e você ainda não teve essa decisão por Jesus. Nós queremos te convidar a entregar a sua vida a Ele, a entregar a integralidade do seu ser a Ele, para você viver esta gloriosa promessa e esta ardente esperança de quando Ele voltar, tua vida entrar no céu pelas portas e estar eternamente com o Senhor. Jesus te espera. Jesus te espera e Ele te aceita. Nós deixamos esse convite aqui para você. Entrega a sua vida a Jesus e venha ser verdadeiramente feliz nesta vida e muito mais na vida que está por vir. A conclusão da nossa lição nos diz: pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre.
Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Que como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemo-nos diariamente a Ele, com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificados no espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firmes. Nossa esperança é a sua vinda. Meu irmão, obrigado pela sua audiência ao longo desse trimestre. Nós estamos muito felizes por tudo que Deus tem nos permitido viver. Queremos desejar a você um feliz e abençoado 2026. Lembrando que ainda dá tempo de você participar da última lição presencial aqui na Matriz, domingo pela manhã, nas congregações, nos dias alternativos que nós temos, e certamente você vai poder ainda mais desfrutar das preciosidades desta palavra que nós compartilhamos com você hoje. Obrigado, pastor Claudemir, a todos os professores que nos acompanharam nesse trimestre, que Deus recompense a cada um dos irmãos, e nos vemos na semana que vem, já em 2026, para um novo trimestre na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e até lá. Deus abençoe.